neste momento é o perito. Nós estamos ao vivo, vamos ouvir o perito. Certo? Uma vez acionados, enviamos a perícia de local. A perita, a doutora Manuela, fez um brilhante trabalho e constatou todos os indícios de autoeliminação, ou seja, de suicídio nesse corpo putrefeito por constrição, né? Por enforcamento. Então, aí esse corpo foi enviado para o Núcleo de Medicina Legal de Guarabira, certo? Onde começamos o trabalho de identificação desse corpo. Foi acionado o Núcleo de Identificação Civil e Criminal, na pessoa do Dr. Assídio, de Clébio, e foi feito o exame que nós chamamos de necropapiloscópio, né? Foram coletados as falanges dos dedos, foram feitos os exames e tivemos já o laudo emitido e uma constatação que, sem dúvida, trata-se de Tiago Fontes, o cadáver encontrado naquela data, certo? Aí também foi feito também um laudo necroscópico na medicina legal, que também confirmou os sinais internos e externos do enforcamento, da autoeliminação, ou seja, do suicídio por enforcamento daquele corpo que chegou para nós. Estando à frente da Delegacia Seccional em Solânia, a delegacia que cobre a área de Bananeiras, desde o dia 4, com o registro do desaparecimento de Sofia, eu posso transmitir aqui de que o inquérito foi instaurado pelo Núcleo de Homicídio. A investigação, ela se deu de uma forma com muito esforço, com muita qualidade. Primeiramente, presidida pelo delegado Pablo Everton, do Núcleo de Homicídio de Solânia, que por motivo justificado não pôde se fazer presente aqui na coletiva. Posteriormente, como apoio, Dr. Aldroville, designado pela Delegacia Geral, também Superintendência, para apoio com a equipe de homicídio de Campina. Então, mediante a complexidade que naquele momento, já percebíamos do caso, pelas dificuldades de elementos naquele momento, a ausência de câmeras, circuito de câmeras, ausência de sinal de telefone, de telefonia móvel, ausência de qualquer sinal, de qualquer operadora. Naquele momento se tinha uma investigação que necessitava de um maior reforço. Foi quando as equipes chegaram no momento oportuno. A demora, obviamente, se deve muito dessa complexidade e também das várias informações que naquele momento chegavam à polícia. Eram muitas informações, eram várias linhas que naquele momento tinham que ser verificadas, a começar pela vizinha, por um vizinho, né, dependente de bebida alcoólica, que tinha uma filha que brincava com Sofia. As irmãs de Sofia, naquele momento, garantiam que a última vez que Sofia teria sido vista teria sido às 13h30. O doutor Aldroville vai falar melhor desse detalhe, mas só para embasar o início. Garantia que ela estava num ambiente, num local diferente da última vez, e de fato elas passaram naquele horário ali. E também tínhamos um familiar que tinha problemas de um certo abuso sexual, algumas outras situações envolvendo pedófilos na região. Tudo isso tínhamos que verificar naquele momento. Eram muitas informações, embora muitas delas desencontradas, e essas linhas foram sendo fragilizadas, não só pelo álibi das pessoas que estavam sendo naquele momento verificadas, mas também pelas próprias circunstâncias de que ali não fazia qualquer sentido. Nesse momento surge uma situação muito bem explorada, que ele vai entrar no mérito, que é aquela imagem. Então a investigação toma um outro rumo, e eu posso garantir que foi feita com muita responsabilidade, com muita seriedade pelas equipes, com muita dedicação e com muita qualidade, não só com todo o apoio da Polícia Científica, no primeiro momento também, e ainda com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, de forma que é um trabalho que se avançou bastante. Aldroville vai no final para repassar para vocês os últimos elementos que chegaram ao inquérito,
alguns ainda serão complementados. Só para finalizar, embora a identificação ela é certa pelo exame papiloscópico, mas também havia sido requisitado, na princípio, o exame de DNA, que também segue, será também divulgado, mas é um exame eficiente que já fecha com relação à identificação. O doutor Doquilo vai falar mais à frente a respeito da continuidade da investigação. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos vocês. Foram parceiros em todo momento da investigação, éticos, respeitaram o andamento do nosso trabalho, foram pacientes, haja vista que vocês têm consciência disso, não há um formato pré-pronto de investigação, são as condições de cada fato individualmente que ditam o tempo de conclusão dessa investigação. E o mais importante aqui, como bem frisou a doutora Maíra, não é o fato de ter sido identificado o cadáver encontrado recentemente como a identidade de Tiago Fontes, mas sim a conclusão da investigação. Hoje, nós podemos dizer que Tiago Fontes realmente assassinou Ana Sofia. E apesar do corpo de Ana Sofia ainda estar oculto, nós continuaremos trabalhando nesse sentido. Queria agradecer também toda a equipe que está por trás desses homens que me ladeiam. São verdadeiros trabalhadores, pessoas, investigadores de ponta. Agradecer à Delegacia Geral, doutor André, pela confiança depositada em todos nós. Sem esse crédito, nós não teríamos o mínimo suporte para trabalhar. Haja vista uma investigação de grande repercussão. Cada passo não podia retroceder. Nós não podíamos titubear. Se houvesse retrocesso, nós estaríamos demonstrando insegurança. Então, tudo foi pensado, tudo foi muito bem investigado. Como bem frisou o doutor Diógenes, havia várias linhas de investigação em curso. Nós não produzimos um responsável pelo crime. Ele cometeu o crime. Ele tinha um livre-arbítrio, inclusive, de confessar. Ele teve essa oportunidade, mas optou por outra linha de defesa. Nós sabemos que foi um trabalho bastante árduo, não é isso, doutor Diógenes? E à medida que essas linhas iam sendo fechadas com as investigações, esse foco, o cone de iluminação sobre o Tiago ia aumentando. E eu quero agradecer muito ao trabalho dos investigadores de Solânia e de Bananeiras, porque sem esse suporte inicial, a Força-Tarefa não teria conseguido uma base de informações sólidas, doutor Diógenes, uma base de informações precisas para que nós tivéssemos a nossa convicção formada, algo que doutor André bem nos norteou. Vão em suas convicções. E a experiência do homem, o trabalho científico do Instituto de Polícia Científica da Paraíba, a proatividade fez com que nós avançássemos nessas investigações. O estudo sobre essas imagens, incontestável, um trabalho científico, doutora, determinando que realmente foi Ana Sofia que entrou na casa de Tiago. E aqui é bom a gente repisar esses fatos que já foram divulgados para a gente entender aquela cronologia, revê-la e ver que esses novos fatos que nós vamos divulgar hoje, tornando incontestável a autoria do crime, não são isolados, vêm de um trabalho de base sobre o nosso investigado. Nós iniciamos o trabalho tentando determinar o ponto zero do desaparecimento. E aqui eu quero agradecer ao Major Fernando, um brilhante trabalho do Corpo de Bombeiros, um trabalho minucioso, literalmente de busca de uma agulha em um palheiro. Trabalho feito por vários homens aguerridos, com técnicas consolidadas ao longo dos anos do trabalho do Corpo de Bombeiros.
nos deram a consciência de que aquele corpo não estava jogado em qualquer lugar. Tinha sido e tem sido ocultado meticulosamente. E não há no planeta um segredo a dois. Isso nos reforçou que estávamos tratando com um único assassino. Uma pessoa tem a capacidade de esconder o segredo, não duas. Eu desconheço. Então, aquelas provas testemunhais, oculares, de pessoas que viram Ana Sofia, várias pessoas que viram Ana Sofia, antes dos 15 metros do imóvel da casa de Tiago, e outras diversas, 5 testemunhas que não viram mais a criança após a casa de Tiago. Ia fechando esse cone da investigação sobre Tiago Fontes. A própria imagem em si, do que inicialmente era tratada como um vulto, foi sendo trabalhada de forma científica, doutora. Muito obrigado. E conseguiu determinar pelo caminhar, o passo, a altura, a semelhança, descartando que se tratava de uma pessoa adulta. As provas testemunhais e declarantes da própria residência, inclusive do próprio Tiago, dizendo que não sabia quem era aquela pessoa que entra no imóvel. Ora, você é o único adulto dentro de sua residência e você não tem controle sobre seu imóvel. A criança, filha dele de 14 anos de idade, que também não sabia quem era. A babá que foi coagida na frente dos policiais dentro da delegacia a ficar em silêncio pelo próprio Tiago. Todos esses elementos foram nós dados pelos investigadores que foram fechando essa linha de investigação. Então vejam, nós não estamos aqui trabalhando com achismo, nós estamos trabalhando com certeza. E é com essa responsabilidade que hoje nós podemos afirmar que foi Tiago Fontes que assassinou Ana Sofia. Nós cremos que não existe a possibilidade de Ana Sofia continuar desaparecida ou em outro local. Ela está ocultada. E à medida que a gente ia construindo a nossa convicção, nós íamos buscando mais informações. Por onde Tiago Fontes foi? Como seria essa logística do crime? A dinâmica envolvida nessa execução. O olhar atento de nossos investigadores, observando o momento em que a esposa de Tiago chega na sua casa com o carro, a forma como Tiago estaciona o carro, coisa que ele não costumava fazer, haja vista que ele iria utilizar o veículo alguns minutos após. Ele coloca o veículo para dentro do imóvel. Lembro bem de um grande investigador que trabalhou e trabalha conosco, dizendo: delegado, ele limpou a garagem. Observe essa imagem. E realmente, durante a tarde, aparece ele com instrumentos de limpeza, como vassoura, certamente se desfazendo ali de possíveis vestígios, que eu vou provar a vocês que ele estava extremamente preocupado que nós localizássemos. Ele foi muito meticuloso, inteligente, detalhista. Não foi uma investigação fácil. Os senhores não sabem o que está por trás disso que nós estamos falando. O esforço desses homens. Então ele sai da casa dele e pelas câmeras que nós temos conhecimento, ele não faz o trajeto rotineiro dele. Ele pega outro acesso. A criança já estava no carro. Evidentemente que alguns detalhes estão enterrados junto com o Tiago. Nós não vamos fazer aqui silogismos. Nós vamos trabalhar com certeza. Ele foi para o trabalho dele em uma rota distinta da comum,
totalmente na contramão, num período climático que impossibilitava o trajeto normal por essa via, que era uma via enladeirada de barro. O carro dele era um carro com tração 4x2, extremamente incompatível com a via que ele decidiu trafegar. Ele trabalha e nós temos provas técnicas incontestáveis que ele sai antes do horário dele de saída do trabalho. Ele ganha 1h30. E aí sim nós acreditamos que nesse tempo ele se desfez do corpo. Ora, delegado, você sabe onde é o trajeto. Então por que não iniciar as buscas por aí? Será feito. Nós contamos aqui com a parceria com o Corpo de Bombeiros. Dr. Luciano vai falar com mais detalhes sobre esse trabalho, que será um grande esforço, porque nós temos uma dívida não só com a materialidade do inquérito, mas também uma dívida moral com a família de Ana Sofia, que foi estraçalhada, exposta indevidamente, julgada pela sociedade de forma vil, mas agora a verdade está sendo recomposta. Então ele tem essa 1h30 de trajeto de retorno para sua residência. E eu vou mostrar para vocês com as provas que nós conseguimos que ele já nesse momento ele já trabalha no intuito de evitar uma ação policial. A polícia é notificada às 10 horas da noite, não é isso, doutor Diógenes? É registrado um boletim de ocorrência. Tem-se início uma busca por criança desaparecida, é todo um trabalho técnico consolidado ao longo de décadas, com a prática, com o empirismo do Corpo de Bombeiros. Exclui-se a hipótese de se tratar de uma criança desaparecida ou ferida e inicia-se buscas por uma criança ocultada. E é aí onde, de uma forma extremamente iluminada, doutora Maíra, doutor André, a Delegacia Geral enxerga, mesmo com toda a capacidade, com toda a competência dos investigadores de Solânia e Bananeiras, a necessidade de um reforço. Haja vista, doutor Diógenes, ser um baixo efetivo, a verdade é essa. Para uma situação tão complexa como essa, de uma repercussão com inúmeras linhas. Quantas linhas, doutor Diógenes, foram fechadas? Então a força-tarefa é nomeada, deslocada até Roma, e nós começamos um trabalho com as informações que já estão consolidadas pelo Núcleo de Homicídios de Solânia, mas tentando partir desse ponto zero, onde Ana Sofia sumiu exatamente. E aí que a gente começa esse trabalho de câmeras, vai fechando o espaço geográfico para determinar o ponto zero. Entendemos que ela desaparece justamente, como eu já afirmei, nesse espaço geográfico de 15 metros que coincide com a frente do imóvel de Tiago. E aí a gente volta para todas aquelas provas que eu falei para vocês. E as investigações avançam, nós fazemos as perícias no imóvel, buscas, coletamos todos os aparelhos eletrônicos, celulares, computadores, com o intuito de fazer perícias, analisar todos os dados coletados. Isso requer tempo, como eu já falei. Uma investigação não é uma receita de bolo pré-pronta. Requer cada fato especificamente ser analisado no seu tempo. E aí essas perícias, como o doutor Diógenes bem frisou, elas levam tempo. Existe não só o prazo legal de 15 dias, mas um prazo consequente da complexidade do caso, não é isso, doutor Marcelo? E essa parceria da Polícia Civil, dos investigadores, atividade fim com o IPC estava extremamente engrenada, azeitada, que funcionou de uma forma que nós pudéssemos avançar. Chegou ao ponto que nós fomos confirmar as oitivas realizadas já pelos investigadores de Bananeiras, das pessoas que residiam no imóvel, já com um outro olhar, um olhar sobre Tiago.
que todas as oitivas eram repetidas. Mas, paralelo a esse trabalho, Tiago Fontes tentando ainda se desfazer de prova. Quando coletamos o aparelho celular, ele havia sido formatado coincidentemente nos períodos em que a Polícia Civil trabalhava de uma forma marcante. Perícia realizada pela doutora na rua, ele formata, estava lá registrado. A chegada da força-tarefa, ele formata. E assim por diante. Chega o momento dessas buscas dos aparelhos eletrônicos e Tiago, a sua esposa e a sua filha é convidada a comparecer à delegacia, até por questões processuais mesmo, do curso do inquérito, ali assinar documentos e tudo mais. E enquanto elas são ouvidas, o Tiago também comparece na delegacia. Informalmente, nós temos a oportunidade de conversar com ele. Nesse momento, senhores, entra o lado humano, entra o lado da experiência do homem. Eu estava ladeado de todos os investigadores. Foi um momento determinante, doutor Diógenes. É o momento em que Tiago ficou à beira de confessar o crime. A um passo de dizer onde estava Ana Sofia. Ele, por 3 vezes, ele falou para mim que tinha acabado com a vida dele e queria falar. Só que em dado momento ele abaixava a cabeça, refletia mais e dizia: eu não tenho o corpo. Isso ficou muito marcado na minha memória. Eu não tenho o corpo. Aquilo ali para mim representava que ele tinha ocultado de uma forma extremamente segura, doutor Diógenes, o corpo. E sabia que se não fosse por meio dele, nós possivelmente não acharíamos o corpo. Eu espero que isso seja o contrário. Nossos esforços serão diametralmente opostos a essa afirmação. Ele teve a oportunidade de falar e dentro do seu livre-arbítrio ele preferiu não confessar o crime. E pasmem, nós, de uma forma extremamente honesta, obedecendo ao princípio do contraditório e da ampla defesa, apresentamos a ele o que tínhamos. Até porque nós precisamos, dentro de um diálogo, argumentar e contra-argumentar. Mas nós já sabíamos que tinha sido ele. A gente só queria mostrar para ele que a gente sabia que era ele. Uma coisa óbvia. Mas mesmo assim ele sustentou. O que nos convenceu que realmente ele ocultou de forma muito precisa o corpo. Perfeito. Ele vai para casa, continua assumindo a postura de vítima que ele assumiu desde o início, e aqui eu repiso na afirmação feita na coletiva inicial: só existe uma vítima nesse caso, chama-se Ana Sofia. Ele continua com essa postura de vítima, alegando que foi pressionado a dizer onde estava um celular que ele astuciosamente escondeu na casa do sogro, um celular que eu vou mostrar a vocês, nos forneceu provas incontestáveis da autoria do crime, e as investigações avançam até chegar ao fatídico dia 11 de setembro, onde ele decide assumir uma postura perturbada. Aqui eu não sou médico, psiquiatra, nem psicólogo para, por meio de uma imagem, dar um laudo dizendo se ele estava ou não louco, mas para mim uma pessoa que deliberadamente sai da forma como ele saiu está em sua plena consciência. Ele passa, doutor Diógenes, que domina bem o ambiente geográfico da cidade de Solânia, deliberadamente em câmeras para o registrar e desaparece. Aqui eu quero agradecer ao nosso corpo de inteligência policial, doutora Maíra, o qual, desde aquele dia, não dormiu, incessantemente no intuito de localizar Tiago Fontes para que pudéssemos cumprir um mandado de prisão. Nesse ponto, a nossa convicção já estava formada. Tecnicamente, nem precisaríamos de uma prisão temporária, uma preventiva seria até mais adequada, mas por uma estratégia da investigação, para continuarmos tranquilo com o prazo,
preferimos a prisão temporária. É uma questão técnica só, enfim. Antes do encontro do cadáver, a nossa inteligência nos comunica o encontro de novas provas. Provas incontestáveis da autoria do crime. Nós guardamos as informações, conversamos com a gestão, doutor Diógenes, e ficou decidido. Precisamos encerrar o inquérito, pelo menos essa fase inicial, entregar ao judiciário essas provas para mostrar de forma incontestável que estávamos no caminho correto. Lembrem-se, a responsabilidade era gigantesca, não podíamos dar um passo atrás, quebraria toda a credibilidade de um trabalho feito por muitas mãos. É a responsabilidade de todos esses homens e mulheres aqui. Então já estava programado para chamar os senhores e senhoras aqui para dar essa palavra, quando, não surpreendentemente, porque em razão do trabalho da inteligência, eu lembro bem, doutor Diógenes, discutindo, o representante da inteligência nos procura e diz: doutor Diógenes, doutor Aldroville, esse homem virou um fantasma. Não deixou um rastro. E aqui eu não posso falar de todos os recursos disponíveis, que eu estaria enfraquecendo ferramentas em respeito aos nossos trabalhadores da Polícia Civil. De uma forma extremamente ética, a gente dá essa fala, mas com a consciência de que foi fundamental, inclusive para a formação dessa convicção. Então, é comunicado o encontro de um corpo. Eu converso com o doutor Diógenes, muito possivelmente é o Tiago. Acionamos o Instituto de Polícia Científica, doutor Marcelo, agradecer todo o seu trabalho, sua pronta resposta, responsabilidade, de uma forma científica. Eu sempre repiso nesse termo, que é muito importante, que traz a incontestabilidade da prova. Papiloscopista Clébio, muito obrigado pelos seus esforços. Ainda no domingo nós já tínhamos o resultado, mas de uma forma responsável nos reunimos com a gestão, decidimos que fosse realizado hoje, não só para confirmar, como a doutora Maíra já disse, que se trata de Tiago Fontes, mas para apresentar outras provas. E aí os detalhes sobre o exame necropapiloscópico de local de crime, depois individualmente os senhores e senhoras podem conversar com o doutor Marcelo, com Assídio e também com Clébio. Confirmada a identidade, com essas provas nós decidimos aguardar, marcar, agendar a data e horário para conversar com os senhores em respeito a todo o acompanhamento ético do caso. E aqui nós conseguimos resgatar, dentro do aparelho celular de Tiago, esse que ele ardilosamente escondeu, algumas provas extremamente importantes para comprovar a materialidade do crime e tornar a autoria incontestável. Tiago pesquisou em seu aparelho celular, horas após o desaparecimento de Sofia, sobre decomposição do corpo após a morte, estágios da decomposição, isso dia 5 de julho, às 4 da manhã, ainda no trabalho. Certo, senhor? E acreditamos, senhores, acreditamos que ele ainda estava na custódia do corpo. Às 7 da manhã, decomposição do corpo humano. E aqui eu vou citando e temos aqui um hiperlink. À medida que eu for citando os mais importantes, eu vou clicando e vou lendo detalhes da pesquisa que ele realizou. A essa altura, a polícia já havia sido comunicada. A polícia já havia sido comunicada, como bem lembrou a doutora Maíra, e estava se iniciando as buscas no dia 5, mas antes mesmo do início da busca, ele já estava preocupado com decomposição do corpo, ocultação de cadáver, e vamos lá.
Aqui vale ressaltar quando a gente trata da dificuldade quando se trata de um desaparecimento. Para a polícia, era uma criança desaparecida. Aqui o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, que atuou muito também no primeiro dia, estávamos procurando uma criança que podia ter desaparecido na mata, que podia ter se perdido ali. Então, essa é a dificuldade quando se trata de um desaparecimento. Não necessariamente a gente está procurando uma criança que foi assassinada, né? Está procurando uma criança que encontra-se desaparecida. Porém, o Tiago já estava pesquisando fases da decomposição. A preocupação do Tiago era com o cadáver. Só frisando, ou seja, há 16 horas do desaparecimento, ou seja, da morte de Ana Sofia, ele estava pesquisando em seu trabalho sobre a decomposição, ou seja... Vou recomeçar. Ele estava na custódia do corpo naquele momento. 5 de julho, 4 horas e 47 minutos. Pesquisou por decomposição do corpo humano. E aí vem as derivações da decomposição. Da pesquisa, perdão. 5 de julho, às 4h53. Estágios da decomposição. 5 de julho, às 7h34. Quais são os estágios do corpo humano em sua decomposição? Parece ser repetitivo, mas é porque à medida que ele vai pesquisando, ele vai clicando nos links e vai abrindo outros links e ele vai avançando no trato com a informação. 5 de julho, 7h37, decomposição do corpo humano. E aí ele pesquisa as imagens, como seria os estágios, em cada estágio como ficaria o corpo. 6 de julho, ele pesquisa o caso, ou seja, alguns dias já após o desaparecimento, 2 dias, perdão, após o desaparecimento, ele pesquisa aquele caso da criança Júlia, no Portal do Sol, em que foi encontrada, na Praia do Sol, perdão, em que foi encontrada num poço, assassinada pelo seu padrasto com violência sexual. Ele pesquisa e se interessa sobre o estágio específico da saponificação. E aí ele avança nas investigações, nas pesquisas. Alguns dias após, ele pesquisa, usa como critério da pesquisa, no Google, corpo 1 semana após a morte. E esse dia coincide com 1 semana após o desaparecimento de Ana Sofia. 11 de meia-noite. Dia 25 de julho, ele pesquisa os estágios de putrefação do corpo. Dia 3 de agosto, e aí coincide com um período que é realizada a perícia no interior da residência dele, ele pesquisa com quanto tempo um fio de cabelo perde a capacidade de preservação do DNA. Ou seja, aquela limpeza que ele fez em sua garagem já era se antecipando aos fatos e prevenindo uma possível localização de vestígios. Para os senhores entenderem que a gente estava trabalhando com um homem extremamente inteligente, ardiloso, que se antecipava aos fatos. Ainda no mesmo dia, ele pesquisa por que cabelos e unhas podem resistir aos estágios da decomposição. Ele pesquisa sobre doação de cabelo e unhas para o exame de DNA. Nós acreditamos, muito provavelmente, por ele ter tido contato físico com a vítima, ele se preocupou em vestígios dele serem localizados no corpo da criança. 11 de agosto, ele pesquisa por corpo saponificado, que é um dos estágios da decomposição, é uma espécie de mumificação. O doutor Marcelo pode falar com mais precisão sobre esses termos. Que ele foi encontrado? Não, ali ele não foi encontrado de forma saponificada, mas ele estava num estágio de mumificação. Ainda no dia 11 de agosto, mais tarde do dia, ele pesquisa quantas crianças desaparecem no Brasil por ano.
já para apresentar um álibi de defesa. Olha, mas isso é um fato muito comum, várias crianças desaparecem no país anualmente. Com a chegada da doutora no reforço da força-tarefa, ele pesquisa como é feita uma perícia de imagens em câmeras. Lembrando, ele procura o proprietário do imóvel, que ele não esperava que tivesse registrado aquela imagem, e oferece os serviços dele para apagar o HD, onde ficaram registradas as imagens, com base na argumentação. Ele era um cara de bom diálogo. E aí ele faz uma série de pesquisas sobre perícias em áudios e imagens. Ele pesquisa sobre casos de crianças desaparecidas em outros estados. Um caso específico da criança Carlinhos, que é uma criança que até hoje ninguém nunca encontrou o corpo dela. É o caso em que há mais tempo estava em aberto, né, o desaparecimento da criança. É do sertão do Paraíba? Não, lá no Rio de Janeiro. 16 de agosto, ele pesquisa a minha vida pessoal. Ele estuda a minha vida profissional, os casos em que eu atuei, notadamente o caso Fernanda Ellen e outros casos que foi necessário uma investigação mais precisa. Ele faz uma limpa em redes sociais, buscando toda a minha vida privada. Ele pesquisa notícias veiculadas pelos senhores, falando sobre o desaparecimento da criança. Cada linha que os senhores escreviam, ele lia, e aqui fica a responsabilidade, uma lembrança. Eu sei disso, que os senhores têm consciência disso, mas a responsabilidade que vocês, como parceiros do trabalho da polícia, carregam é muito forte, senhores. Pelo tempo eu não vou entrar em todos os detalhes, mas ele pesquisa links de várias emissoras, vários canais de transmissão, de repórteres especificamente, para se atualizar e saber o passo a passo da investigação. Doutor, isso não foi de uma hora para outra, provavelmente foi um estudo antes de acontecer o caso? Não, após. Ele estudou tudo antes? Não, após. Ao final a gente vai fazer as perguntas individualmente. Ele pesquisa sobre o caso Bárbara, uma criança de Minas Gerais, que foi acompanhada por um homem adulto, estuprada e assassinada, e teve seu corpo ocultado. E após a polícia conseguir localizar o corpo no matagal e identificar quem era o autor, esse autor se enforcou. Posso fazer só uma observação? Pois não. Vou fazer só uma observação. Todos esses casos que pra gente aqui, a gente não conhece por nome, ele pesquisava só assim, caso Júlia tal, caso Bárbara tal. Ele conhecia esses casos só pelo nome. Casos que a gente não conheceria, assim, de cabeça. O que corroboram aqueles livros encontrados E na ele- residência dele, o interesse sobre esses crimes Que ele já mais conhecia. delicados. Então ele pesquisa sobre a menina Bárbara Vitória, pesquisa sobre a motivação sexual. Os casos tiveram muitos. E todos esses casos têm uma semelhança, como bem lembrou aqui Gustavo. Motivação sexual. E aqui eu lembro bem quando ele olhou para mim no dia que esteve na delegacia e disse: delegado, eu tenho uma revelação a fazer ao senhor. Eu estou com problemas de impotência. Eu perguntei, mas por que você está falando isso? Ninguém nem entrou no mérito do assunto. Ele disse, bem, porque se o senhor está me acusando, só há uma motivação: sexual. E eu estou logo dizendo ao senhor que eu estou impotente. E aí, de uma forma natural, eu respondi, não é? Senhores, nós estamos aqui, somos todos adultos. Eu disse, existe uma diferença muito grande entre libido e potência sexual. O senhor está falando com uma pessoa adulta. E aí ele abaixava a cabeça. Ele era inteligente, mas uma inteligência limitada. Todos nós temos nossas limitações. Então, senhores,
Nós estamos diante de um homem inteligente, perspicaz, que se desfez de provas, tentou se desfazer demais, como foi apagar as imagens na residência que capturou Ana Sofia entrando na casa dele. Estamos diante de um homem ardiloso e principalmente covarde. 4 vezes covarde. Covarde por assassinar uma mulher criança. Covarde por negar quando teve a oportunidade de confessar. Covarde por fugir e abandonar a sua família, levando todos até a questionar se Zilda ou a menor estariam envolvidas no crime. E nós estamos aqui falando de um crime pensado, planejado e feito na oportunidade por um único homem, uma única pessoa. E covarde no final por tirar a própria vida. Ele foi 4 vezes covarde. Portanto, aí a fala do Dr. Aldroville Grise, delegado da Polícia Civil. Então, as perguntas aqui a gente vai acompanhando aqui a coletiva com o Dr. Aldroville aqui ao vivo, aqui direto da Secretaria de Segurança. Portanto, nós vamos ouvir o delegado, Dr. Aldroville Grise. Emerson, a gente trabalha num Estado democrático de direito, em que uma prisão, a restrição da liberdade de um ser humano é o segundo bem jurídico, é o segundo maior bem jurídico protegido pela norma, só perde para a vida. Eu não poderia prendê-lo sem ter antes um mandado de prisão ou mediante flagrante delito. Só existia uma forma de prendê-lo em flagrante delito, com o achado do corpo pelo crime de ocultação a cadáver, que é um estado permanente. A esposa dele confirmou sobre a questão da impotência sexual? Doutora Maíra.